Napoleon Hill revela o poder da fé. Como você nunca ouviu. Você já parou para pensar que a sua vida inteira pode mudar em um único segundo? Não por causa de um golpe de sorte, mas por causa de algo invisível, silencioso e infinitamente poderoso. A fé. Não estou falando daquela fé religiosa que muitos associam apenas a templos, orações ou rituais, mas sim da fé como força mental criadora, como o motor que transforma o invisível em realidade palpável. Napoleon Hill, o homem que passou mais de 20 anos entrevistando milionários e estudando os segredos do sucesso, entendeu algo que poucos ousaram ensinar: que a fé não é apenas um sentimento ou um dogma, é uma lei universal, uma energia viva que molda o destino. Antes de revelar a você como essa força pode transformar sua vida financeira, preciso pedir uma coisa: inscreva-se agora no canal. Não é apenas mais um clique. Aqui você recebe conteúdos que não se encontram nos livros comuns. Reflexões que unem ciência mental, espiritualidade prática e estratégias comprovadas para atrair prosperidade. Se o seu objetivo é construir riqueza verdadeira, riqueza que começa na mente e se materializa no mundo físico, você precisa estar aqui. Agora imagine a seguinte cena: um homem desempregado, com dívidas que pareciam montanhas intransponíveis, recebe uma carta de cobrança que poderia levá-lo à falência definitiva. Qualquer pessoa comum cederia ao desespero. Mas ele fez algo incomum. Fechou os olhos, respirou fundo e, ao invés de se perguntar como vou sair dessa, perguntou: como posso transformar isso na minha maior vitória? Essa pergunta, alimentada pela fé inabalável de que a resposta viria, mudou completamente o rumo da sua vida. Ele não tinha capital, contatos ou oportunidades claras. O que ele tinha era uma certeza: que o universo não falha quando alguém acredita e age como se já tivesse vencido. Napoleon Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda acumulação de riquezas. Isso significa que antes do plano, antes do esforço e antes da execução, existe uma semente invisível chamada crença absoluta. É ela que desperta a imaginação, atrai as circunstâncias certas e mantém você de pé quando tudo parece conspirar contra. Sem fé, até mesmo as melhores ideias se perdem no vento. Com fé, até as situações mais impossíveis se transformam em degraus para o sucesso. Hoje, você vai descobrir a ciência e a arte de cultivar essa fé de maneira prática, poderosa e consciente. Vai entender como Hill aplicou essa lei em sua própria vida e nos ensinamentos de homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Mais do que isso, você vai perceber que a fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais ela responde, mais forte fica e mais rápido cria resultados. A pergunta que eu faço a você agora é simples, mas transformadora. Você está pronto para abandonar a dúvida e viver como se a sua vitória já fosse inevitável? Se a sua resposta for sim, então se prepare, porque o que eu vou compartilhar não é teoria bonita. É uma arma mental que, se usada corretamente, pode mudar radicalmente sua conta bancária, sua carreira e até sua visão de mundo. O código invisível da prosperidade. Napoleon Hill identificou algo que poucos compreenderam. A fé verdadeira não nasce do acaso, mas é construída de forma deliberada. Para ele, acreditar não era esperar sentado. Era um estado mental tão intenso que mobilizava a imaginação, as emoções e a ação simultaneamente. A fé, segundo Hill, funciona como um código invisível que reprograma sua mente subconsciente. Quando você afirma com convicção que vai alcançar algo e sente isso como se já fosse realidade, o seu subconsciente começa a trabalhar incessantemente para encontrar caminhos. Esse processo não depende de lógica convencional, mas da ressonância entre o que você pensa, sente e espera. Andrew Carnegie, mentor de Hill,
dizia que fé é o hábito de acreditar naquilo que ainda não se vê. Essa frase é poderosa, porque revela que o mundo físico é apenas a última etapa do processo criativo. Tudo começa no invisível, na mente. Mas aqui está o segredo que poucos aplicam. A fé deve ser alimentada diariamente com imagens mentais, afirmações e, principalmente, com a recusa absoluta de se entregar à dúvida. Hill era categórico. A dúvida é o assassino silencioso dos sonhos. Quando você diz que acredita, mas guarda no fundo da mente "e se não der certo", você envia sinais contraditórios ao subconsciente. O resultado? O universo responde com resultados igualmente contraditórios. Para cultivar uma fé inabalável, Hill recomendava 3 práticas essenciais. Afirmações positivas com emoção. Não basta repetir palavras, é preciso sentir como se já fosse realidade. Visualização detalhada. Criar mentalmente imagens vivas daquilo que deseja, com riqueza de detalhes sensoriais. Ação constante. Mover-se todos os dias na direção do objetivo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essas práticas, repetidas com disciplina, criam um campo magnético ao seu redor, atraindo ideias, pessoas e oportunidades. A fé não é um pedido tímido ao universo. É uma declaração ousada que vibra na mesma frequência daquilo que você deseja. Agora, antes de continuarmos, quero que você reflita. Já houve um momento na sua vida em que, contra todas as probabilidades, algo deu certo simplesmente porque você acreditou de forma inabalável? Se sim, comente aqui embaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas que hoje precisam dessa força. O alicerce espiritual da riqueza. Napoleon Hill não via a fé apenas como um elemento psicológico, mas como um alicerce espiritual inquebrável para qualquer forma de riqueza. Ele afirmava que todo grande império, toda invenção revolucionária e toda fortuna monumental foram construídos sobre uma convicção interna tão forte que resistia a falhas, críticas e circunstâncias adversas. A fé, para Hill, era como o cimento que mantém unidos os tijolos do desejo, do plano e da ação. Quando Henry Ford decidiu criar um carro acessível para as massas, todos riram. Engenheiros disseram que era impossível, investidores o consideraram um sonhador tolo e concorrentes previram sua falência. Mas Ford possuía algo que eles não tinham: a fé inabalável de que seu projeto mudaria o mundo. Essa fé não o cegava para os desafios, ao contrário, o energizava para enfrentá-los. Ele sabia que, se mantivesse sua mente fixada no resultado final, o como se revelaria no caminho. Hill ensina que para ativar essa força é necessário um alinhamento entre 3 elementos. O desejo ardente, que é o combustível, a crença absoluta, que é a chama, e a ação consistente, que é o vento que espalha o fogo. Sem desejo, a fé não se acende. Sem crença, o desejo se apaga. Sem ação, a chama não se espalha. Outro aspecto que Hill ressaltava é que a fé não é passiva nem ingênua. Ela exige discernimento. Não basta acreditar em qualquer coisa. É preciso acreditar naquilo que está em harmonia com seus valores e com as leis universais. Quando você direciona a fé para objetivos que contribuem para o bem próprio e o bem coletivo, o universo parece conspirar a seu favor com mais velocidade e menos resistência. E aqui entra um ponto crucial. A fé se fortalece através da repetição de pensamentos positivos e construtivos. Hill sugeria que você cercasse sua mente de palavras, imagens e pessoas que reforcem suas crenças fortalecedoras. É como plantar um jardim. Se você não cuidar e regar, as ervas daninhas da dúvida e do medo tomarão conta. Você já percebeu que pessoas extremamente bem-sucedidas têm um brilho no olhar, uma postura que transmite certeza, mesmo em meio a crises? Isso não é acaso. É resultado de anos alimentando um estado interno de fé inabalável.
Essa energia é sentida por todos ao redor e acaba atraindo colaborações, investimentos e portas abertas que permanecem fechadas para os inseguros. O mais interessante é que essa energia não depende do saldo bancário atual. Você pode estar em um momento difícil financeiramente e ainda assim cultivar uma fé tão forte que comece a alterar as circunstâncias a seu favor. O segredo é agir, pensar e sentir como a pessoa que você deseja se tornar, mesmo que o mundo externo ainda não reflita isso. Se você internalizar isso e aplicar diariamente, perceberá que oportunidades começam a aparecer de lugares inesperados. É como se uma rede invisível estivesse sendo tecida ao seu redor, conectando você exatamente ao que precisa para dar o próximo passo. E essa rede não falha quando é sustentada por fé verdadeira. Como programar a mente para a fé inabalável? Napoleon Hill afirmava que a fé não é algo que vem apenas para os escolhidos, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E assim como músculos se fortalecem com treino, a mente se fortalece com práticas consistentes. O primeiro passo é entender que sua mente subconsciente é como um solo fértil. Ela aceita qualquer semente plantada, boa ou ruim, e a fará crescer conforme for regada com repetição e emoção. Para Hill, a chave para cultivar fé inabalável era dominar a autossugestão. Isso significa alimentar constantemente sua mente com imagens, palavras e sentimentos relacionados ao resultado desejado. Não é repetir frases frias mecanicamente, mas dizer a si mesmo com emoção genuína: eu sou capaz, eu já possuo a riqueza que desejo, o universo conspira a meu favor. Essas palavras carregadas de emoção penetram no subconsciente e começam a moldar sua realidade externa. Um erro comum é deixar que o ambiente dite seus pensamentos. Hill era categórico. Você não pode permitir que notícias negativas, pessoas pessimistas ou experiências passadas definam sua crença no futuro. É como tentar manter um copo de água limpa enquanto alguém joga tinta dentro dele todos os dias. Por isso, ele recomendava filtrar informações, escolher cuidadosamente com quem você conversa sobre seus sonhos e proteger sua mente como se fosse seu maior tesouro. Porque outro pilar que Hill enfatizava era a visualização vívida. Ele dizia para criar um filme mental do seu sucesso, com todos os detalhes: o ambiente, as pessoas ao redor, as cores, os sons e até o cheiro da vitória. Quanto mais real for a cena na sua mente, mais rápido o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. É como se ele dissesse: se isso já existe aqui dentro, preciso encontrar um jeito de manifestar lá fora. Mas talvez o mais poderoso ensinamento seja este: a fé cresce com a ação. Você não pode esperar sentir confiança total para agir. É a própria ação, mesmo com medo, que fortalece sua crença. Quando você dá um passo e vê um pequeno resultado, sua fé aumenta. E com mais fé, você ousa passos maiores. É um ciclo virtuoso que pode transformar completamente sua vida financeira. Para testar isso, faça um compromisso agora. Nos próximos 7 dias, reserve 10 minutos pela manhã para repetir suas afirmações, visualizar seu objetivo e dar pelo menos uma ação prática em direção a ele. Pode ser uma ligação, um estudo, uma proposta enviada. O que importa é mover-se. Ao final desses 7 dias, observe como sua energia e sua confiança terão mudado. E lembre-se, a fé não é cega, ela enxerga antes do mundo ver. Quando você acredita de verdade, está enviando um sinal claro ao universo: estou pronto. E, invariavelmente, o universo responde. A fé como escudo contra o medo e a dúvida. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo da fé é o medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo do julgamento alheio. O medo paralisa, congela decisões e cria um campo de energia que repele oportunidades.
Quando o medo domina, até a melhor estratégia se torna inútil. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar no acelerador, mas não vai sair do lugar. Para Hill, a solução não era eliminar o medo, mas substituí-lo. O espaço mental ocupado por dúvidas e temores precisa ser preenchido com imagens de vitória e resultados positivos. É por isso que ele insistia na prática diária de afirmações e visualizações, porque isso cria um antídoto contra as narrativas negativas que o mundo tenta impor. Ele identificou 6 fantasmas do medo: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Segundo Hill, a maioria das pessoas vive prisioneira de pelo menos 2 ou 3 desses fantasmas, sem perceber que eles são apenas ilusões mentais reforçadas ao longo dos anos. A fé atua como um escudo que impede que essas ilusões se tornem barreiras reais. Imagine que você está prestes a iniciar um negócio, mas sua mente começa a listar todos os motivos para não tentar. E se eu perder dinheiro? E se as pessoas rirem de mim? E se eu fracassar? É aqui que entra a fé como força prática. Ao invés de se render ao "e se negativo", Hill nos treinava a trocar a pergunta para "e se der certo? E se isso mudar minha vida para sempre? E se eu descobrir capacidades que nem sabia que tinha?" Essa mudança simples de foco altera completamente o seu estado emocional e a forma como você age. Um exemplo poderoso é o de Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica funcional. Qualquer pessoa comum teria desistido muito antes, mas Edison possuía a fé de que a solução existia e de que ele a encontraria. Essa convicção não apenas o manteve tentando, como também atraiu recursos, apoio e reconhecimento. Hill enfatizava que cada vez que você enfrenta o medo com ação, a fé cresce. É como treinar um músculo sob carga. A resistência fortalece. E com o tempo, os fantasmas do medo perdem o poder, tornando-se apenas lembranças de desafios superados. No campo financeiro, isso é decisivo. Quem tem fé ousa investir, buscar oportunidades e inovar, enquanto quem é dominado pelo medo vive paralisado, esperando que o momento perfeito chegue. E ele nunca chega. A fé cria seu próprio momento perfeito, porque ela transforma qualquer ponto de partida em uma possibilidade de vitória. Agora, me diga nos comentários, qual medo você está disposto a enfrentar esta semana para dar um passo mais próximo do seu objetivo? Sua decisão de agir pode inspirar outra pessoa a fazer o mesmo. A fórmula de Hill para ativar a fé na riqueza. Napoleon Hill acreditava que a fé podia ser despertada a qualquer momento, mesmo em quem se considerava cético ou sem confiança. Ele não via a fé como algo místico fora do nosso alcance, mas como uma força mental treinável, tal qual a disciplina ou a persistência. Para ele, a riqueza, seja financeira, emocional ou espiritual, não era um resultado exclusivo do trabalho árduo, mas da combinação entre desejo ardente e fé inabalável. A fórmula que Hill ensinava começava com clareza de objetivo. Ele insistia que você precisava definir exatamente o que queria, com números, prazos e detalhes, como se estivesse encomendando algo sob medida. Quero ficar rico é vago demais, mas quero acumular 500 mil reais até o dia 31 de dezembro de 2027, através do meu negócio X, oferecendo o produto Y para o público Z, é específico o suficiente para o subconsciente entender e agir. O segundo passo era criar uma declaração de propósito. Um texto curto, escrito na primeira pessoa, afirmando seu objetivo, o prazo, o que você dará em troca e como se sentirá ao conquistar. Essa declaração deveria ser lida em voz alta, com emoção, 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Isso reforçava a programação mental e mantinha a fé ativa.
Por último, Hill falava sobre a associação consciente. Você deve cercar-se de pessoas que compartilham a mesma visão ou que já atingiram o que você busca. A energia delas reforça a sua fé e mantém o foco, enquanto pessoas negativas ou incrédulas drenam sua força mental. Ele comparava a fé a um campo magnético que atrai tudo o que está na mesma frequência. Quando você vive no estado mental de já ter alcançado seu objetivo, atrai recursos, ideias e contatos que jamais chegariam por acaso. É como se a vida entregasse o que você acredita de forma consistente. Se você aplicar essa fórmula todos os dias, não apenas sua visão de mundo mudará, mas as circunstâncias externas começarão a se reorganizar para alinhar-se com a imagem que você mantém na mente. E isso não é magia, é lei mental. Fé em movimento, o milagre invisível que cria realidades. Napoleon Hill nos conduz ao final de sua filosofia a uma verdade que poucos compreendem de forma profunda. A fé não é apenas uma crença interior, mas uma frequência que molda realidades. Tudo aquilo que hoje você chama de vida real começou como uma ideia nutrida com emoção, repetição e ação. 3 ingredientes que juntos ativam o poder criador da fé. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não queria apenas inspirar, ele queria ativar mentes. Ele sabia que não adiantava apenas ter conhecimento se não houvesse uma centelha interior de certeza, um poder invisível que levanta o indivíduo quando o mundo o derruba. Ele viu isso em Carnegie, em Ford, em Edison e em centenas de outros homens e mulheres que dominaram essa força e a utilizaram para construir impérios. Mas o mais importante, Hill acreditava que você também é capaz disso. Você não precisa de uma linhagem milionária, nem de uma herança ou de um golpe de sorte. O que você precisa é de um momento de decisão. Aquele instante em que você fecha os olhos e diz a si mesmo: a partir de hoje eu creio. A partir de hoje eu ajo como quem já venceu. O milagre começa nesse exato momento. Quando a dúvida ceder, lugar à certeza. Quando a sua mente, seu coração e seu corpo estiverem alinhados em uma única direção. Quando sua fé não for mais apenas palavras, mas uma conduta de vida, visível em cada atitude, escolha e pensamento. A partir daí, você será conduzido por um fluxo. Ideias surgirão do nada. Oportunidades vão aparecer onde antes só havia bloqueios. Você sentirá uma espécie de sincronia com a vida. Aqueles que antes zombavam começarão a te admirar. E, acima de tudo, você descobrirá algo que vale mais do que qualquer valor financeiro: a confiança inabalável em si mesmo. Por isso, nunca mais diga "vou tentar". Diga "está feito". Nunca mais diga "quem sabe um dia". Diga "hoje é o primeiro passo". A fé não espera resultados para existir. Ela cria os resultados. E quanto mais você alimentá-la, mais forte ela ficará. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E o mundo nada mais é do que o reflexo da sua convicção interior. Se você chegou até aqui, quero te convidar agora para um compromisso. Escreva nos comentários qual é o seu objetivo financeiro mais audacioso. Escreva com clareza, com emoção, como se já estivesse realizado. Essa simples atitude será o primeiro passo para transformar pensamento em riqueza, ideia em matéria, sonho em realidade. E lembre-se, a fé é a linguagem que o universo entende. Fale com ele com coragem, declare seu destino com autoridade e observe os milagres acontecerem não por mágica, mas por lei. Se este vídeo tocou seu coração, se te despertou uma nova visão sobre o poder da fé, curta agora, compartilhe com quem precisa ouvir isso e, acima de tudo, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não apenas fala sobre sucesso, a gente vive, constrói e manifesta ele juntos. Porque no final das contas, como diria o próprio Hill, tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.
E você já concebeu a sua próxima vitória?